Sou Marcela Rocha, economista-chefe da Principal Claritas, e hoje nós passaremos o cenário econômico do mês de maio. Como sempre, falaremos a respeito do cenário global, depois do cenário de Brasil. A respeito do cenário internacional, o mês de maio foi marcado por uma divergência entre as principais economias do mundo. Quando nós olhamos os desempenhos das bolsas, isso já fica nítido. Enquanto o S&P nos Estados Unidos subiu pelo terceiro mês consecutivo, lá na Europa a gente teve uma reversão dos recentes ganhos, com o índice caindo um pouco mais do que 3%. Com isso, o MSCI Global foi na mesma direção, apresentando uma queda de um pouco mais de 1% no mês de maio. Na nossa opinião, esse comportamento divergente das bolsas conversa com o que nós vimos nas economias. Enquanto nos Estados Unidos houve uma resiliência do crescimento, na Europa nós começamos a ver uma perda de fôlego do crescimento, ainda mais devido às preocupações com China, as perspectivas de Europa também ficaram um pouco mais nebulosas. Esse cenário a gente falou de bolsa, mas também ficou muito nítido no comportamento das moedas. O mês de maio foi marcado pelo mês de força do dólar globalmente. A moeda americana valorizou um pouco mais de 2,5% no período, refletindo esse diferencial de crescimento. Falando um pouquinho mais especificamente dos Estados Unidos, claro que ainda há sempre uma apreensão e uma dúvida a respeito dos impactos daquela crise dos bancos regionais. Ainda há especulação e incertezas a respeito dessa crise impactando não só na economia, mas na situação financeira do sistema como um todo. Só que ao longo do mês de maio não tivemos novos eventos a esse respeito. Com isso, as atenções continuaram muito mais para os dados econômicos dos Estados Unidos e para a política monetária. Afinal, a crise dos bancos regionais foi ali no início de maio, então já haveria tempo hábil para nós entendermos qual que seria o impacto daquelas condições de crédito na atividade. E o que os últimos dados dos Estados Unidos mostraram para nós é que, por hora, esse crescimento ele continua muito resiliente, não só a crise bancária, mas como todo o aperto de política monetária que ocorreu nos Estados Unidos desde o início do ano passado. O PIB do primeiro trimestre nos Estados Unidos foi revisto um pouquinho para cima, indo para um crescimento anualizado ali de 1,3%, mas o mais importante foram os primeiros números do segundo trimestre. Vendas no varejo, produção industrial, tudo isso superando as expectativas e apontando para um segundo trimestre com o PIB superior ao que todo mundo esperava. Junto com essas boas notícias de atividade, claro que nós tínhamos que olhar os números de inflação. Os números de inflação ainda mostram um quadro desafiador em termos de política monetária, mas também há uma ponta ali de alívio. Quando a gente olha o índice nos Estados Unidos, houve uma variação de 0,4%, o que mostra um arrefecimento no 12 meses para 4,9. De novo, um patamar ainda acima da meta do Banco Central dos Estados Unidos, mas que mostra uma bela descompressão em relação ao pico que foi observado lá em 2021, quando a inflação bateu mais de 9%. Claro que o cenário de inflação continua ainda muito cauteloso por conta dessa resiliência de atividade, os núcleos ainda altos, medidas subjacentes ainda apertadas, mas esses números de inflação mostrando que o pior ficou para trás, fizeram com que o Banco Central dos Estados Unidos não se comprometesse um novo aumento da taxa de juros na reunião de junho. O Fed elevou a taxa de juros na última reunião para o intervalo de 5 a 5,25%, mas a sua comunicação deixou claro ali que o plano base do Fed é pausar, é observar, esperar para ver qual que é o impacto defasado da política monetária, entender qual que é o impacto dessa crise de bancos regionais e mostrar clareza de que o mercado de trabalho vai apresentar sinais de arrefecimento. Eles descartaram completamente novas altas? Não. Mas esse discurso do Banco Central dos Estados Unidos, colocando um viés de querer parar de subir a taxa de juros, no momento em que a inflação mostra arrefecimento e a atividade mostra resiliência, é uma conjuntura perfeita para os ativos de risco e para esse cenário que a gente comentou de dólar forte, junto com a bolsa americana apresentando um desempenho melhor do que o resto do mundo. Já na Europa, os PMIs mostraram ali de maneira mais clara que a economia da zona do euro pode começar agora a trazer sinais mais claros de desaceleração do PIB. No último mês, o PMI composto da zona do euro
apresentou um recuo importante, saindo de um pouco mais de 54 pontos para 53,3. Claro que ainda é um nível de expansão da atividade, não estamos falando de recessão por lá, mas a gente já começa a ver uma divergência grande entre o setor industrial e o setor de serviços, e o mais importante, até o setor de serviços perdendo ali algum fôlego, mostrando sinais de fraqueza. Não mudamos ainda a projeção para PIB da zona do euro e não mudamos também a perspectiva para o discurso do Banco Central Europeu. O ECB deve ainda subir a taxa de juros, pelo menos em mais 2 reuniões, mas com o Banco Central ainda de mãos atadas e a atividade desacelerando, é uma região que começa a trazer um pouco mais de preocupações. Mas o que talvez deixa mais preocupante em relação à Europa, que falta aquele estímulo vindo de China. Na China, o otimismo em relação à reabertura continua perdendo força. Nós sabemos que o PIB da China esse ano vai ser bem melhor do que as expectativas iniciais e até mesmo que a meta do governo. A economia chinesa deve crescer mais para perto de 6% do que 5%, que era o objetivo ali do governo chinês. Só que, a despeito desse número forte para o PIB, o que nós estamos vendo é um arrefecimento gradual da atividade por lá e todo aquele otimismo centrado no primeiro trimestre não conseguindo se espalhar para outros setores e, portanto, não conseguindo manter um grau de otimismo para os próximos meses. A gente vê vendas no varejo ali mostrando resiliência em linha com o consumo se beneficiando mais da reabertura, mas a produção industrial, tudo que é ligado a investimentos, mostrando uma fraqueza maior. Para isso, quando a gente pensa em consumo, em serviços, apesar da reabertura ainda poder trazer pujança para esses setores, a gente fica receoso porque a taxa de desemprego continua alta por lá, principalmente entre os mais jovens, e nós não temos visto o uso da poupança acumulada, também mostrando uma propensão a consumir bem menor, dificultando aí alguma algum otimismo, alguma revisão adicional do PIB em relação à China. Claro que a gente sabe que a economia chinesa a qualquer momento pode surpreender com o governo trazendo novidades a respeito de estímulos, mas por hora as poucas notícias que nós tivemos nesse foco não nos trouxeram um otimismo de que esses estímulos seriam impulsionadores de crescimento, trariam uma pujança maior, principalmente para investimento, e não mostram ainda uma propensão muito grande do governo em fazer diversas outras medidas. Por conta disso, as projeções para PIB de China não mudaram esse ano, perto ali de 6%, em níveis elevados, mas de novo a gente sente falta ali de vetores para trazer maior otimismo, o que acaba pegando a Europa devido ali à exposição, às exportações e a todo o crescimento global. Então, de maneira geral, o mês de maio foi marcado aí por esse bom desempenho dos Estados Unidos. Os fundamentos econômicos da economia, com a resiliência da atividade, o pico ali da taxa de juros, no momento em que a inflação mostra ali que o pior ficou para trás, deixaram o otimismo com os Estados Unidos mais claro, tanto como pelo lado de moeda. Só que, apesar desse otimismo, a gente sempre lembra que o nosso cenário ainda é de cautela. Por mais que estejamos falando que a desinflação está ocorrendo, a gente ainda acha que esse processo é muito lento e que ele não será linear quando a gente observa os núcleos da inflação. Se nós estamos falando de uma atividade global ainda forte, uma atividade global ainda resiliente, há um risco dessas medidas subjacentes e dos núcleos de inflação surpreenderem para cima. Nesse cenário, alguns bancos centrais podem não conseguir parar de subir a taxa de juros ou podem eventualmente ter que voltar a subir os juros. Por mais que nós tenhamos falado que o discurso do Fed é de pausar, de observar e de ganhar tempo, nós não descartamos o caso deles terem que voltar a subir os juros na reunião de julho, se os números de mercado de trabalho continuarem mostrando uma criação robusta e nós não termos uma revisão mais acentuada de PIB para baixo. Vale lembrar que alguns países já estão indo nesse caminho. A gente já tinha comentado da Malásia, da Austrália. No mês passado foi a vez do Canadá voltar a subir a taxa de juros por conta de números de inflação ali piores do que o esperado. Então, concordamos que a economia americana está mostrando resiliência, mas não acreditamos que é um cenário completamente positivo, porque existe o risco dos bancos centrais manterem não só a taxa de juros em patamar alto por muito tempo, mas voltarem
a subir os juros caso seja necessário. Além disso, também ficamos mais receosos com a perda ali de ímpeto do crescimento chinês, a falta de medidas expansionistas pelo lado do governo e, portanto, um cenário positivo para commodities e para emergentes. Essa era uma perna que sempre trazia notícias positivas a despeito da preocupação com os Estados Unidos, mas esse otimismo em relação à China diminui um pouquinho também. Em relação ao cenário de Brasil, no último mês, o real por aqui não conseguiu se descolar da tendência global de dólar forte e nós tivemos uma depreciação da nossa divisa de quase 2%. Mas a despeito dessa fraqueza do real, a gente não viu uma contaminação desse mau humor para os outros ativos. A gente teve uma nova alta da Bolsa de Valores aqui, mesmo sem ter entrada de investidor estrangeiro. O índice Bovespa subiu 3,7% no último mês, chegando ali para o maior patamar desde o início do ano. Só que além do Ibovespa subir, nós tivemos uma queda importante das taxas de juros no mercado futuro, por conta de um otimismo em relação aos números de inflação, uma redução do risco fiscal com a aprovação do arcabouço, revisões para cima de PIB, mas principalmente falas ali do Banco Central mais construtivas a respeito de inflação, houve uma perspectiva mais clara de que o ciclo de queda de taxa de juros no Brasil deve começar logo. Isso trouxe ânimo para a curva de juros aqui no Brasil e impulsionou também o Ibovespa. Sobre o fiscal, a gente teve a conclusão da votação do arcabouço na Câmara dos Deputados. A gente tinha comentado no último mês que o texto final do governo enviado para o Congresso trazia ali alguns detalhes piores em relação ao arcabouço. Acho que os principais pontos nossos de atenção eram a questão da falta do contingenciamento, falta de gatilhos e também a determinação já de um crescimento forte das despesas do ano que vem. Essas críticas todas chegaram na Câmara dos Deputados e o que nós vimos foi um relator ali, o Cláudio Cajado, muito engajado em fazer melhorias para aquele texto do arcabouço. E, de fato, o texto que saiu, tanto do parecer do Cajado como da votação final na Câmara dos Deputados, foi um texto melhor do que aquele enviado pelo governo. A Câmara incluiu alguns gatilhos ali em caso de descumprimento da meta de inflação e esclareceram que era necessário a implementação de novo do contingenciamento. Então, foram aprimoramentos na nossa visão que fortaleceram o arcabouço fiscal. No entanto, ainda assim, aquele texto não foi suficiente para melhorar as expectativas em relação à trajetória das contas públicas. Apesar ali de uma confusão na redação do texto, na nossa visão, o texto aprovado na Câmara ainda permite que as despesas do ano que vem possam ter um crescimento de 2,5% em termos reais, ou seja, o topo ali da banda definida pelo governo para crescimento das despesas. Então, isso mostra para a gente ainda uma política monetária, uma política fiscal não tão restritiva, uma política fiscal que tem expansão dos gastos e que dificulta o cumprimento das metas impostas pelo próprio governo, que são ambiciosas, que seria o caso de zerar o déficit fiscal o ano que vem. Então, para a gente, por mais que o texto tenha saído ali com melhorias, é um texto que ainda não traz para a gente uma revisão das contas públicas e um otimismo em relação à trajetória de primário. Por isso, qualquer revisão em relação a comportamento de dívida, na nossa opinião, relação ao comportamento do resultado primário, segue dependente de um aumento extraordinário de arrecadação. E, por enquanto, nós não tivemos grandes novidades a respeito de receita, não. Pelo contrário, passamos ali parte do mês de maio discutindo um pacote para impulsionar as vendas de veículos aqui no Brasil, com a tal da volta do carro popular. Apesar de ainda não termos detalhes a respeito desse pacote, ele só mostra para a gente a dificuldade do governo, não somente em ter coerência nas suas políticas econômicas escolhidas, né, mas conseguir trazer arrecadação e melhorar as contas públicas. Esse pacote para o setor automotivo, além de não conversar com a reforma tributária, que é para reduzir as complexidades do sistema, que é para reduzir ali as exceções, ele também complica o ajuste fiscal. Ele abre mão de arrecadação nesse momento e traz distorções ali
para o governo, tá? E aí, enquanto nós esperamos essas medidas de arrecadação, talvez o lado bom do arcabouço é que finalmente esse assunto ficou de lado. Claro que ainda tem que ser votado no Senado, mas não parece que teremos mudanças abruptas ali no texto para rever toda a conclusão. Enquanto esse texto passar no Senado, o que nós temos talvez é que todo o risco fiscal, ele agora já está muito mais fácil de ser mapeado. Aqueles cenários catastróficos de explosão dos gastos, de aumento rápido do endividamento, eles podem ser excluídos com a votação desse arcabouço. Esse arcabouço está longe de ser o ideal, como a gente comentou. Não é um arcabouço que traz essa previsibilidade, que traz tranquilidade, mas ele exclui os riscos de cauda e de descontrole das contas públicas que sempre estiveram no radar. Agora, eu acho que o mais importante é que, além desse arcabouço excluir esses riscos de cauda, ele foi aprovado em um momento em que o Congresso dá sinais muito claros ali de que vai querer preservar as reformas. Ao longo do último mês, nós não somente tivemos falas importantes do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco defendendo a autonomia do Banco Central, defendendo o marco legal do saneamento e a privatização da Eletrobras, mas como nós tivemos posicionamentos claros deles de que eles vão preservar tudo que foi de mais liberal aprovado, de que o papel do Congresso é evitar retrocessos, e eles mostrando que o governo dificilmente vai ter base ali para aprovar medidas e para conseguir implementar a agenda deles. Então, o arcabouço saindo ali do radar das preocupações no momento em que o Congresso defende reformas e dificulta a implementação de qualquer agenda que não seja com esse viés liberal, também ajuda a reduzir o risco. E essa redução do risco, na nossa visão, ela não traz preocupação para crescimento. Porque em todo momento que há incerteza, em todo momento em que há dúvidas a respeito de agenda, a respeito de pauta e que a conjuntura política se sobressai, isso tem um custo macroeconômico. A gente tem um choque de incerteza, a gente tem aperto das condições financeiras e pode bater na atividade. Isso não está acontecendo aqui no Brasil. Apesar de haver ruído político, quando nós olhamos as condições financeiras melhorando, o índice de incerteza recuando, isso não coloca-se como um choque negativo para crescimento. E esse choque negativo para crescimento não chega no momento em que a atividade já está apresentando melhores notícias do que a gente, acho que a maioria dos participantes esperavam. Ao longo do primeiro trimestre, nós tínhamos números ali de uma atividade de lado, portanto sem arrefecer, mas o que nos impressionou foram as informações do último mês do primeiro trimestre, o mês de março. O mês de março trouxe notícias positivas generalizadas, varejo, serviços, até produção industrial, mas principalmente o mercado de trabalho, mostrando uma aceleração do crescimento no último trimestre. O desemprego caiu e o CAGED teve uma criação ali de 200 mil vagas no mês de março. Claro que o PIB mostrou isso, e a gente teve uma confirmação de um crescimento bem melhor no primeiro trimestre. O PIB subiu 1,9%, bem acima das expectativas. Com esse resultado forte, inevitavelmente as projeções de PIB para esse ano devem ficar perto de 2,5%, sendo que o nosso número irá para 2,2%. Quando a gente olha esse PIB forte, a gente poderia pensar, poxa, isso é mais um fator para complicar o cenário para o Banco Central e qualquer nova comunicação da autoridade monetária. Mas o Banco Central, pelo menos com a composição desse PIB do primeiro trimestre, teve uma boa notícia. Toda a surpresa, pelo menos em relação à nossa estimativa, foi do setor agropecuário, do PIB agro. Esse PIB cresceu um pouco mais de 21% no primeiro trimestre e respondeu por 1,7% do PIB do primeiro tri. Quando a gente olha para a absorção doméstica, ou seja, para consumo, para investimento, que são os setores ali impactados pela política monetária, desse lado houve surpresas negativas. O consumo cresceu somente 0,2% e o investimento teve uma contração de 3,4%. Com isso, a absorção doméstica teve uma contração no primeiro trimestre. Esse cenário, portanto, de um PIB forte, mas sem causar mudanças na comunicação do Banco Central, foi visto como uma excelente notícia pelos ativos de risco aí no Brasil. E essas boas notícias ocorrem no momento em que a inflação aqui deu pelo menos um sinal de melhora. De novo, não é um processo linear, a gente acredita que
A inflação no Brasil ainda vai continuar mostrando serviços e núcleos bem acima da meta, mas no último mês de maio houve o IPCA 15 que trouxe não só um headline bem abaixo, 0,51 contra 0,61 do consenso, mas com núcleos ficando um pouquinho abaixo do último mês e da nossa expectativa. Com isso, serviços subjacentes arrefeceu mais, em 12 meses recuou para 6,85. De novo, não é motivo ainda para mudar as nossas estimativas, mas a gente fica atento a como o Banco Central reage a esses números. O Banco Central vinha mostrando de maneira muito coordenada um discurso ainda muito duro em relação à política monetária, não só por conta da deterioração das expectativas de médio e longo prazo, mas por conta ali de uma cautela com esse processo de desinflação, falando que além do processo de desinflação ser lento, quando a gente olhava para essa parte que reage à política monetária, núcleos, serviços subjacentes, havia ali uma tendência não clara de arrefecimento. Só que esse único número já fez o Banco Central, pelo menos o presidente Roberto Campos, tentar construir uma história muito mais favorável. O Roberto Campos mostrou otimismo com esse dado, falando que os núcleos vieram abaixo do esperado e falando que a inflação, apesar de ter mostrado uma melhora lenta, tem sinais mais positivos à frente. Só que o que nos surpreendeu mais foi que, além dele comemorar esse único dado, ele também se mostrou otimista com essas expectativas. Apesar de ele saber que elas ainda continuam desancoradas, ele acredita que, com a questão do arcabouço fiscal sendo aprovada e com alguma resolução a respeito da discussão da meta de inflação, essas expectativas também podem melhorar. Claro que o presidente do Banco Central ainda não sinalizou nenhuma mudança em relação à condução da política monetária e não deu nenhum sinal claro a respeito de quanto os juros caem. Ele é uma única voz ali dentro do Copom, como ele falou, ele é um dos 9 membros e a gente ainda não viu outras falas depois desses números. Mas a comunicação dele foi importante, porque mostra para a gente que caso os próximos números de inflação não tragam surpresas altistas, a gente continue vendo ali um processo de desinflação, mesmo que lento, mas principalmente que o governo, na decisão do CMN do final desse mês, não mude a meta de inflação e ajude as expectativas a recuarem um pouquinho, a gente já pode estar no início de uma mudança importante da comunicação do Banco Central, mostrando que o processo de afrouxamento monetário pode começar antes do que o mercado espera. A nossa projeção hoje é que comece no quarto trimestre, na reunião de novembro, mas nós concordamos que, se não houver mudança da meta de inflação, mas principalmente se os núcleos de inflação dos próximos números mostrarem uma melhora, o Banco Central poderia antecipar esse corte para o terceiro trimestre, tá? Esse é o nosso cenário econômico do mês de maio. Quaisquer dúvidas, as nossas áreas econômica e as nossas áreas de marketing comercial estão à disposição. Até o próximo mês. Muito obrigada.